Então, pessoal, a conta do dólar alto já está chegando. Eu já vinha falando disso aqui no canal há algum tempo, que inevitavelmente o consumidor final iria ter que arcar com essa brincadeira do governo Lula de não arrumar a casa do ponto de vista fiscal. O dólar estava subindo e os patetas ficam falando que pobre não come dólar, ataque especulativo e não sei mais o quê. Só que eu sempre falo aqui no canal, de imediato, isso quase não é sentido pelo consumidor, mas em algum momento essa alta é repassada pela cadeia produtiva e chega lá na ponta final, que é onde todos os reajustes chegam, no consumidor final, que é quem paga essa conta. E parece que finalmente o dia de pagar essa conta chegou. Estamos em janeiro de 2025, novo ano. Eu também já tinha falado aqui no canal que esse seria um mês emblemático do ponto de vista de reajuste de preços por causa do dólar, e realmente os varejistas, os lojistas, comerciantes estão pressionados para fazer os reajustes e repassar isso porque os fornecedores agora estão cobrando a conta e realmente a coisa está ficando complicada. De quanto estamos falando em matéria de aumento? De 8 a 10%, meu amigo. Segura essa peteca aí, sendo que a gasolina provavelmente vai ser um dos itens que vai ter, assim, é inevitável, vai ter que ser reajustado, querendo ou não a Petrobras, porque a defasagem segue alta, no caso do diesel, mais de 60 centavos por litro de defasagem. Então, meu amigo, não dá para segurar essa peteca aí por muito tempo, a coisa vai estourar. E somos nós que vamos pagar essa conta, é claro, né? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu humilde projeto, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o dólar está subindo de forma constante aqui no Brasil desde março de 2024, mas estava subindo ali naquela coisa, né? 10 centavos no mês, 5 centavos no outro, estava indo até que razoavelmente controlado, né? Digamos que a leitura mais correta a se fazer é que o dólar estava muito barato no começo do ano, 4,85, 4,90, não faz sentido, não havia nenhum motivo econômico, fiscal, político para acreditar que a cotação do dólar deveria estar abaixo dos R$ 5 no começo do ano passado. Mas é o que estava. E aí, logo de cara, a gente viu foi uma correção desse cenário, né? O mercado percebendo que estava sendo muito leniente, muito permissivo com o governo Lula, tinha que dar mais uma segurada nisso aí, né? Só que a partir de setembro, né, mais de outubro, a coisa começou a desandar de vez. E quando veio o anúncio, fatídico anúncio fiscal do Fernando Haddad, né, aí a vaca foi para o brejo, o dólar ultrapassou o patamar dos R$ 6, se estabeleceu nesse patamar e não voltou para trás desde então. Então tivemos aí uns 3 a 4 meses de aumento brutal da cotação do dólar em relação ao real, e que eu já vim alertando, falando aqui, olha, isso vai causar aumento da inflação. E causou em alguns cenários, né, especialmente naquilo que se refere a itens de exportação que estavam já com uma oferta reduzida, principalmente carne bovina e café, que são itens que o Brasil produz muito tipicamente, mas que tiveram queda na produção nos últimos tempos aí por questões climáticas, o ciclo da produção mesmo e tudo mais, e que são produtos fortes de exportação. E como o dólar ficou muito caro em relação ao real, o real ficou depreciado, o Brasil entrou no saldão, entrou em promoção para todo mundo comprar. A oferta, que já estava baixa internamente aqui no Brasil, ficou ainda menor porque o gringo começou a levar tudo embora, né? Então, essa queda brutal na oferta já tinha elevado o preço de muita coisa. Aliás, a inflação no final de 2024 vai ficar muito acima do limite, do teto, da meta mesmo, né? Esquece o centro da meta de 3%. Vai ficar em uns 5% provavelmente, né? Então já estávamos vendo esse fator. Só que os itens de importação ainda não estavam pesando tanto assim. E tem um monte de coisa importada que acaba sendo penalizada, né? O preço acaba sendo sobreposto por causa desse aumento na cotação. E agora não tem como segurar isso mais. Os lojistas, né, o pessoal do varejo,
já estavam falando que estavam segurando uma pressão para repassar isso para o consumidor final. Ninguém quer repassar reajuste, ninguém quer aumentar preço. Essa é a verdade, porque há risco de haver uma queda na receita, uma queda no faturamento das empresas, porque o pessoal deixa de comprar nesse cenário, o pessoal se assusta com preços tão elevados, né? Então, o que acontece? A indústria de bens de consumo, que é aquela ponta logo antes, né, do atacado e antes do varejo, já está pressionando há algum tempo os lojistas para que repassem esses preços, né? E já tem meses que isso está acontecendo, porque esse pessoal lida com insumos, com muito material importado, que já está sendo negociado a preços muito salgados para eles, né? Então, o que acontece? Esses preços estão represados nesse momento. Vão ter que ser repassados em alguma medida, né? Então, já havia a previsão de que na virada do ano haveria algum tipo de reajuste, né? Só que até o momento não aconteceu, por quê? Porque havia um estoque garantido, né? Por causa das festas de fim de ano, né? Compras de Natal, então tinha um estoque que havia sido adquirido num preço menor lá atrás. Esse estoque, obviamente, já acabou e os lojistas precisam refazer o seu estoque a partir de então, né? O que acontece? Vários fornecedores estão pedindo preços mais altos para vender para esse pessoal. Por exemplo, né, aqui a gente começa a ver quais setores vão ter um impacto maior nos preços a partir de agora. Empresas de alimentos, ai caramba, né, os alimentos estão disparando, vão disparar ainda mais. Higiene, limpeza, eletrodomésticos, entre outros, né? Então o setor de higiene e limpeza realmente é o que mais exige reajustes. Por quê? Porque ele depende muito de componentes químicos importados e que são derivados do petróleo, que é negociado em dólar, né? Até mesmo dentro do Brasil, né? Aí o que acontece? Você tem a junção desse cenário, que é um encarecimento de tudo que é comprado de fora e dos insumos que vão se transformar em produtos produzidos dentro do Brasil mesmo, mas que dependem desses insumos externos. E hoje a economia é tão globalizada que é impossível produzir o que quer que seja sem contar com algo que vem de fora em algum momento da cadeia produtiva, da cadeia econômica, né? E você tem, por outro lado, as exportações crescendo porque o dólar elevado faz com que comprar do Brasil seja muito interessante para o gringo. Então, a oferta cai, isso levanta o preço, faz o preço subir de forma constante. E agora tem a pressão inflacionária externa, a pressão do dólar elevado, tendo que ser repassado aí para o consumidor final, né? Então, há aqui também, né, renegociações com setores exportadores para aumentar o preço. Não só essa turma que eu falei, tem também soja, milho e, é claro, a carne bovina, que vai continuar subindo. Eu já falei aqui no canal, ela vai subir em 2025 também, já está sacramentado isso, né? E aí, os setores da indústria estão pedindo aqui um reajuste entre 8% e 10%. Quando que esse reajuste vai ser feito? Se for uma tacada só, o índice IPCA vai disparar, nem o Márcio Postman vai conseguir enganar o povo nessa história aí, né? Realmente a coisa vai descambar para isso, e não tem como ser diferente. O dólar subindo aí mais de 20%, né? Na verdade, 27%, tem gente que fala 21%, tem gente que fala 25%. Aqui a CNN Brasil falando 27%, o dólar subiu pra caramba, então isso tem que ser repassado em alguma medida e vai ser repassado pela cadeia produtiva toda até chegar no consumidor final, que é quem não consegue repassar para ninguém, ou arca com isso aí, ou simplesmente não compra. E aqui não é item supérfluo, não é iPhone, não é viagem de avião, nada disso. Estamos falando de alimentos, né? Aqui, ó, carne bovina tá nessa história e vários outros também, higiene, limpeza, enfim, são coisas, né, que pesam muito no orçamento doméstico, pesam muito, uma fatia muito grande do orçamento do mais pobre. E eletrodoméstico, que é uma das poucas alegrias, um dos poucos luxos que o pobre pode se dar, comprar um micro-ondas novo, comprar um fogão novo parcelado em, sei lá, 24 vezes e qualquer coisa do tipo. Isso vai ficar mais caro para o brasileiro, ponto, tá definido que isso vai acontecer. E aí a gente chega na abençoada da gasolina, é claro, né, que o governo tenta a duras penas segurar. Ainda assim o Brasil terminou com uma gasolina muito mais cara, né, no governo Lula. Era esperado por causa do aumento de impostos, só que o que acontece? O preço de paridade internacional, né,
que é medido pelo pessoal da ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, precisaria estar muito mais valorizado o preço atual da gasolina aqui no Brasil para ter paridade com o que é praticado lá fora, né? E olha que o barril de petróleo não está nas suas altas, está em $75, né? Eu já cheguei a gravar vídeo aqui no canal dele beirando $100. Imagina o barril a $100 na atual cotação do dólar, né? Realmente, meu amigo, não daria nem para sair de carro, de casa, né? Então, o que que acontece? O dólar tá aí naquela faixa de 6,15, 6,20, o padrão dele aí e tudo mais. Só que hoje, para ter paridade no preço da gasolina, ela teria que subir 29 centavos na bomba de combustível, né? Já no diesel, teria que subir 62 centavos, sendo que a Petrobras tem mais de 6 meses que não mexe no preço da gasolina e tem 1 ano, né, que não mexe no preço do diesel, mais do que 1 ano. Só que isso aqui vai precisar ser repassado para o consumidor final também. A Petrobras não vai aguentar segurar essa peteca por muito tempo, aguentar esse prejuízo de forma contínua há tanto tempo. Realmente uma situação complicada e é mais um preço que vai pesar no cômputo geral da inflação, IPCA, IGPM, o que for. O mês de janeiro vai ser um mês salgado para o brasileiro, sem dúvidas, culpa do governo Lula e do seu desarranjo fiscal. Isso não dá para negar. Se quiser ver outro vídeo em que eu falo da alta de preços aqui no Brasil, vou deixar este vídeo recomendado para você continuar assistindo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.